Nesse vídeo discutirei o que é o coabuso ativo e passivo, né? O que são os coabusadores ativos e coabusadores passivos, né? Em geral, pessoas abusivas têm uma estratégia, adotam uma estratégia na relação, principalmente quando a relação sai de seu controle ou quando a relação termina e eles acabam correndo o risco de serem expostos nos seus abusos pelas pessoas, de dizer que a vítima é maluca, que a vítima é agressiva, que a vítima é raivosa, que a vítima é descontrolada, né? Em geral, pessoas abusivas se mostram tristes, magoadas e se dizem perseguidas no término, quando na verdade elas simplesmente negaram qualquer contato e depois de ter ofendido alguém, ou ofenderam sem parar, né? Então, muitas vezes uma pessoa abusiva, depois do término, ela vai precisar a todo custo recrutar cúmplices, né, que são coabusadores, que acabam funcionando como coabusadores para validar seu discurso, tanto no término como no ato de retorno a um relacionamento ou para manter o controle de uma relação, seja ela atual ou terminada, né? Em geral, pessoas abusivas projetam os erros delas próprias nos outros, então elas acusam a quem está com elas de ter essa raiva, ter um descontrole quando elas foram descontroladas, né? E ela vai tentar, por projetar no outro e não se ver como essa pessoa raivosa, achar que quem causa problemas é o outro, ela vai tentar converter todas as pessoas ao redor desse discurso, porque convertendo os outros, no fundo, ela está dizendo para si própria: ufa, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa explosiva, eu não sou uma pessoa controladora, quem é o outro. Então a conversão serve como dizer para si próprio também que há alguns problemas, né? Então é muito comum que ao fim de um relacionamento abusivo, ou mesmo durante, você ser apresentado aos outros como maluco, como abusivo, como agressivo, principalmente quando você entende que você não é assim, quem está sendo assim é o outro. Quanto mais entendimento você tem de uma relação abusiva, mais a outra pessoa vai se tornar abusiva para tentar impedir que você saia da relação, ou para tentar impedir que você saindo, você manifeste aos outros o que você passava, né? Então, tendo isso como contexto, né, o que são coabusadores ativos e passivos, né? O que são esses cúmplices, esses aliados da pessoa abusiva, né? Os aliados ativos, os coabusadores ativos, são aqueles que vão atuar deliberadamente, sabendo o que acontece, propagando o que acontece, né? Então eles sabem que há um problema na relação, eles sabem que há algo não muito bem explicado, eles sabem que há um problema, às vezes eles sabem até que seus amigos ou que seus familiares são abusivos, mas eles vão encobrir para evitar consequências, sobretudo, ou porque eles gostam de ver caos, então eles não vão tomar uma posição nisso, né? Então, os coabusadores ativos, a gente pode pensar primeiro os protetores. O que são os protetores? São, sobretudo, amigos que vão tentar evitar a confusão, evitar que tenha mais treta, né? Evitar problemas. Então eles vão tentar manter as aparências de que está tudo normal, que está tudo resolvido. Eles vão encobrir para que seu amigo não se irrite, não os abandone, não desconte neles. Eles vão encobrir os problemas dos seus amigos, né? Então eles têm ciência de que seus amigos estão fazendo alguma coisa errada, não têm certeza do que está acontecendo, porque os amigos tentam convencer eles, mas sabem que essa pessoa está sempre arranjando confusão. Então eles desconfiam, mas mesmo assim encobrem. Outros são a família, né? A família pode ser coabusadores ativos e protetores, porque eles podem também ser abusivos, né? Pessoas abusivas muitas vezes tiveram criações terríveis, e essas pessoas próximas deles no seio familiar podem ser pessoas também muito problemáticas e muito abusivas. No caso, elas vão servir para criar problemas para a pessoa que está contra o parente deles, mesmo que eles odeiem os próprios parentes, né? Uma relação, quem já conheceu famílias assim, é muito comum, né? De um familiar que trata seus filhos, uma mãe que trata seus filhos muito mal, um pai que trata seus filhos muito mal, mas quando os seus filhos são ofendidos ou
encontram alguma ameaça ou quando a agressividade de seus filhos é exposta, eles se colocam contra todos para defender seus filhos. Então é uma relação muito comum. Então a família pode oferecer também esse laço de proteção e ser um coabusador ativo, né? Encobrindo os problemas, mas também para evitar, se a família não for uma família problemática, para evitar a punição e as consequências, né? Se você sabe que sua irmã, por exemplo, é extremamente problemática, você sabe que essa pessoa foi abusiva, você sabe que essa pessoa é explosiva, você pode muitas vezes minimizar a situação, fingir que nada aconteceu, ajudá-la na própria situação para evitar as consequências, porque você prefere que outros sejam punidos, você prefere que outros sejam maltratados do que você, né? Bom, outra forma de pessoas coabusivas ativas são as pessoas tóxicas, que destroem as relações ao lado por seus próprios objetivos, né? Podem ser, por exemplo, pessoas fofoqueiras, né? O que é um fofoqueiro em geral? Uma pessoa que precisa ser o centro da conversa e cria muitas histórias ou espalha muitas histórias para estar sempre envolvido em algo estimulante, algo emocionante, né? Eles gostam, fofoqueiros são pessoas que gostam de caos e gostam de drama. Eles querem se sentir num filme onde muitas coisas acontecem, né? Então eles vão usar a história para ganhar atenção. Então eles vão espalhar e dramatizar, eles vão propagar o discurso da pessoa abusiva que vai fazer mal à pessoa vítima, justamente apenas para conseguir atenção, para conseguir falar de uma história interessante, de um mundo caótico, trazer drama, para dramatizar essa situação, né? Então pessoas fofoqueiras em geral fazem isso. Mas também existem pessoas tóxicas, ativas, tóxicas e utilitárias. Que é uma pessoa utilitária, aquela que usa as pessoas para um ganho pessoal, né? Muitas pessoas vão propagar uma história estranha, de difamar uma vítima, de alguém que é abusivo, sem checar as fontes, e se checar, mesmo checando, não vai parar de espalhar a história porque ela precisa disso para algum ganho pessoal. Pode ser para conseguir fama. Sei lá, se por exemplo, o discurso de que pudesse ser usado para escrever um textão no Facebook, ou se puder ser usado contra alguém, ou até para conseguir algo da pessoa que está sendo vítima, né? Ou você me dá tal coisa, ou você faz essa coisa para mim, as pessoas vão saber do que você passa, mas claro, endossando o discurso da pessoa abusiva, e como se a pessoa vítima fosse o abusador, né, para ganho de fama, para ganho político, né, se o abuso emocional endossa nessa sua inversão a crença política da pessoa. Então, uma pessoa utilitária é uma pessoa que vai usar o discurso para conseguir o que quer, para chantagear o outro. Então existem também essas pessoas, são menos comuns, mas o discurso inválido, distorcido de pessoas abusivas tende a se espalhar, sobretudo por meio de amigos, por meio de familiares e por meio de pessoas fofoqueiras. E os amigos e familiares, sobretudo, serão aqueles que vão proteger e, protegendo, vão impedir que a pessoa vítima encontre apoio e vão facilitar que a pessoa abusiva continue sendo abusiva, porque é protegida, porque encontra laços de apoio, né? Então esses são os coabusadores ativos. Existem também os coabusadores passivos. O que são os coabusadores passivos? Normalmente são pessoas desconhecidas. Pessoas que, se conhecidas, não são das relações próximas, né? Podem ser, por exemplo, pessoas inocentes, que acreditam em tudo que lhes dizem, né? Que não checam a veracidade das coisas, reproduzem discurso de maneira espontânea, né? Não veem maldade nas pessoas. Então a pessoa abusiva pode falar algo para criar uma situação constrangedora, difícil para a pessoa que está sendo vítima, e uma pessoa inocente, desconhecida, não vai ver maldade, não vai ver a complexidade das relações humanas, né? Uma pessoa que eu estou chamando de inocente aqui é a pessoa que não consegue ver que as relações humanas podem ser complexas e que um discurso pode ser completamente mentiroso, né?
Então elas vão aceitar o discurso simples se fizer sentido para elas. Então elas vão ser um coabusador passivo, porque elas vão simplesmente aceitar e levar adiante. E validar um discurso falso, sem checar, ele simplesmente acreditando nele. Coabusadores passivos também podem ser pessoas indiferentes, para os quais tanto faz se alguém está sofrendo. Né? Pode ser pessoas do círculo, mas que não sejam tão próximos. Eles vão se manter apáticos, e mesmo que sejam próximos, eles sabem que o que está acontecendo e não vão se meter. Aquele velho dito popular: em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Ou outra coisa, antes ele do que eu, né? Pessoas apáticas, indiferentes, são aquelas que sabem o que está acontecendo, vão deixar que continue acontecendo, porque não quer se intrometer, porque acha que não é relevante, porque tanto faz eu não ligo. Se não for comigo, não é meu problema. Né? Então são pessoas que sabem, por exemplo, de violência doméstica, de abuso emocional em casais, e dizem, é problema deles, não é problema meu, não vou tomar uma posição. Essas pessoas também ajudam, servem como abusadores, porque não permitem que o abuso continue velado. Né? Bom, um ponto muito importante, então. Eu expliquei o que é ser um coabusador ativo, um coabusador passivo, mas querendo passar uma mensagem de que não seja o coabusador de alguém. Não colabore com o abuso emocional que alguém exerce sobre outros. Mas aí você se pergunta, como eu posso não colaborar se eu confio nos meus amigos? Essa que está a questão, você confia nos seus amigos, mas as pessoas não são perfeitas. Né? Nós sabemos que nossos amigos têm defeitos, nós sabemos que as pessoas têm defeitos, e que as pessoas têm problemas emocionais. Eu já tive um amigo que eu acreditei por anos que era uma pessoa correta em suas relações, e que eu descobri ser uma pessoa super abusiva. Né? Eu já tive próximo de pessoas que escondiam esse tipo de situação de suas vidas privadas e convenciam seus amigos disso. Né? É importante você ter uma visão da complexidade humana, uma visão de que as pessoas podem ser contraditórias, e as pessoas, se elas têm muitos traumas, elas cometem muitos erros. Né? Bom, então um conselho que eu dou é pense no seu papel quando tiver algum dilema, uma história que não bate, uma história que não faz sentido, ou quando alguém próximo a você está reagindo com muita raiva de uma maneira desproporcional. Pense bem nessa história antes de tomar uma posição, tomar um lado. Né? Porque você tomar um lado sem analisar as coisas significa que você pode estar causando danos psicológicos severos numa pessoa inocente. Pode estar causando, sem se questionar. Se você evita se questionar, você pode estar causando danos psicológicos severos numa pessoa que nada fez contra você. Né? E você está endossando o discurso de outra pessoa. Né? Endossando o discurso de uma pessoa que está te colocando contra uma pessoa que nada fez. Então, é importante você ter então em mente alguns aspectos. Primeiro, não acredite em boatos. Busque fatos. Os boatos existem, não ouça o que te disseram, se é um desconhecido, não valide, fale, eu vou procurar saber melhor o que está acontecendo. Então busque fatos, não reproduza e repasse boatos. Segundo ponto, seja imparcial. Até analisar bem. Até você ter certeza, seja imparcial. Depois de ter certeza, não se abstenha de tomar uma posição, mas seja imparcial, mesmo com seus amigos. Mesmo que seu amigo diga, você não vai ficar do meu lado, quanto mais um amigo vai te pressionar, maior é o problema. Um amigo espera que você compreenda e entenda por si próprio, também te respeita. Se ele diz, não fale com essa pessoa está me fazendo mal, e te obriga a deixar de falar com alguém, desconfie. Né? Um amigo tem que respeitar suas decisões. Se um amigo seu te obriga a deixar de falar com alguém, ele pode, na verdade, estar tentando isolar essa outra pessoa. Então desconfie de amigos e familiares que falam muito mal de alguém, que tem muita raiva, reagem muito mal em várias situações e que ao mesmo tempo tentam te isolar. E fazem chantagem. Se você continuar falando com essa pessoa, eu não vou mais falar com você. Desconfie dessa situação. Seja imparcial até você encontrar fatos, até você analisar bem. Né? Então, junto a isso, não fique então bravo, irritado com quem
não te fez mal, se a pessoa não está sendo ruim com você, não fique bravo. Você desconfia que ela está sendo ruim com uma pessoa, com um amigo seu, com um familiar seu? Investigue e tire conclusões depois de pensar, para que você não apoie um familiar seu que seja ruim, um amigo seu que seja ruim com essa pessoa, né? A verdade precisa de dados. Se você quer ficar do lado da verdade, você precisa saber o que aconteceu. Você precisa ter eventos para descrever, você precisa de fatos, você precisa ter uma atitude científica, de investigação empírica, histórica sobre o que aconteceu. Você não pode se basear nas impressões de uma pessoa que está descontrolada emocionalmente. Se chega uma amiga para você descontrolada emocionalmente, te contando uma história, espere a calmaria, investigue. Você não pode se basear em impressões, você tem que se basear em dados, né? Porque as pessoas são contraditórias. As pessoas não são sempre coerentes, seus amigos não são, eu não sou, você que está me assistindo não é. Então uma história pode ser, não é fechadinha, com o bem e o mal. Desconfie de histórias com o bem e o mal, com o meu lado ou o seu lado. Tá? É importante que nós aprendamos a construir histórias de uma visão complexa da realidade, uma visão que suporte a contradição das pessoas. Seus amigos também erram, meus amigos erram. Não vamos tomar parte sem investigar e sem analisar, né? Então não ofenda e não calunie alguém que você não contém certeza sobre a situação. Não endosse o discurso do seu amigo, do seu familiar, da pessoa próxima a você, se você acha que essa pessoa está emocionalmente desregulada, porque pode ser um discurso, pode ser uma distorção emocional da realidade, né? E sobretudo, não seja uma pessoa indiferente. Não seja aquela que sabe que o seu vizinho ofende sua vizinha, que sabe que há uma situação de violência doméstica ou de abuso emocional e não mete a colher, né? Em briga de marido e mulher, se mete a colher, né? Não seja aquele que sabe de problemas na sua família e não mete a colher. Se você comprovar que existe algo, não seja a pessoa que se abstém, seja a pessoa que, após analisar eventos, analisar as partes, descobrir o que está acontecendo, não vai endossar o discurso do abusador, mas vai ser capaz de tomar uma posição correta para que isso não seja perpetuado. Então, o objetivo desse vídeo foi pensar, primeiro, distinguir entre o que é um coabuso ativo e um coabuso passivo, que tipos de pessoas são mobilizadas para a proteção ou a difamação, e que tipo de pessoas simplesmente agem com indiferença ou não questionamento frente ao abuso emocional e acabam piorando a situação das pessoas vítimas de abuso emocional. E também pensar como não ser, que tipo de atitude nós temos que ter diante da realidade para que não sejamos nós uma pessoa cúmplice de uma pessoa abusiva.